E aí, pessoal do nono ano, vamos à correção de mais uma atividade, não é isso? O conteúdo escala, a questão 16, considerando o mapa da página anterior com escala 1 em 1 milhão, calcule no caderno. Letra A medida de distância real entre duas cidades que estão distantes 1,7 centímetro do mapa. Então, 1,7 centímetro do mapa, certo? Letra B, a medida de distância no mapa de duas cidades que estão afastadas 400 km uma da outra na realidade. Então, 400 km uma da outra na realidade. Ele tem um mapa e quer que você escreva a realidade. E outro, ele tem a realidade e quer que você escreva a medida do desenho, ou seja, do mapa. Tá certo? A escala que nós temos é 1 centímetro no mapa, corresponde a 1 milhão de centímetros na realidade. Então eu posso dizer que 1 centímetro no mapa corresponde, vamos transformar esse 1 milhão de centímetros em quilômetro, tá certo? Então eu tenho 1 milhão de centímetros, vou transformar ele primeiro em metro. 1 metro tem 100 centímetros, então eu vou dividir aqui por 100, tá certo? 2 zeros eu posso cancelar, então vai ficar 10 mil metros, beleza? E esses 10 mil metros eu vou transformar em quilômetro. Para transformar metro em quilômetro, 1 quilômetro tem 1000 metros, então eu vou dividir por 1000. 10 mil dividido por 1000, 3 zeros eu posso cancelar, então vai dar 10 quilômetros. Então 1 centímetro no mapa corresponde a 10 quilômetros na realidade. Então 1,7 centímetro do mapa vai corresponder, se 1 centímetro corresponde a 10 quilômetros, 1,7 é 1,7 vezes 1,7 centímetro é 1,7 vezes 10. É isso? Porque 1 centímetro é 10. Então 1,7 é 1,7 centímetro vezes 10. Não é isso? 1,7 centímetro. Para determinar quantos quilômetros, eu vou pegar 1,7 e vou multiplicar por 10. Multiplicando por 10, a vírgula vai adiantar uma casa para a direita. Então vai ficar quanto? 17 quilômetros. Tá certo? Então 1,7 centímetro no mapa corresponde a 17 quilômetros na realidade. Tá certo? 400 km na realidade corresponde a quantos centímetros no mapa? Então, 400 km na realidade corresponde a quantos centímetros no mapa? Então, 400 km, para transformar em centímetro, eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 10, porque 1 centímetro não é 10. Para transformar centímetro em metro, eu não multipliquei por 10, não é isso? Para transformar centímetro em quilômetro, eu não multipliquei por 10. Então, para transformar quilômetro em centímetro, eu vou fazer o contrário. Aqui eu multipliquei por 10, aqui eu vou dividir por 10. 10, 0 e 0 eu vou cancelar. 40 dividido por 1 dá 40. Então, 40 centímetros. Beleza? A próxima, 17. Nesta planta estão representados 2 cômodos da planta de uma casa. A casa real é quadrada com lados de medida de comprimento de 6 metros. É isso? Então, a casa real é quadrada com lados de medida de comprimento de 6 metros. Aí na letra A, qual é a escala que está representada esta planta? Então, observe aqui, ó. Ele está dizendo que na realidade o comprimento da sala é 6 metros. Na realidade, o comprimento da sala é 6 metros. Na planta aqui ela está representada por quem? Por 3 centímetros, não é isso? Na planta ele está representado por 3 centímetros. Então eu posso escrever da seguinte forma. Na planta é 3 centímetros, tá certo? Na planta é 3 centímetros. Então na realidade é quanto? 6 metros. 6 metros corresponde ao quê? 1 metro é 100 centímetros. Então 6 metros corresponde a 6 vezes 100. 600 centímetros. Então 3 para 6, não é isso? 3 metros na realidade, 3 centímetros no desenho, corresponde a 600 centímetros na realidade, não é isso? Então, 3 centímetros na planta, ou seja, no desenho, corresponde a 600 centímetros na realidade. Que eu posso aqui simplificar, tá certo? Que fica 3 para 600, eu posso simplificar por quem? Por 3, ó. 3 por 3 dá 1, 600 dividido por 3 dá quanto? 2. Então, 1 sobre 200. Então,
1 sobre 200. Ou seja, 1 centímetro na planta corresponde a 200 centímetros na realidade. Ou ainda eu posso escrever, tá certo, da seguinte forma. Vou colocar aqui na frente que 1 centímetro, vou colocar aqui, 1 centímetro na planta corresponde a 2 metros. Tá certo? Como assim, Leonardo? 1 centímetro na planta corresponde a 2 metros. Porque 1 centímetro corresponde a 200 centímetros, 200 centímetros é 2 metros. Então 1 centímetro corresponde a 2 metros. Cada centímetro corresponde a 2 metros. Ou seja, cada centímetro aqui na planta corresponde a 2 metros na realidade. Ou seja, na planta, ou seja, na construção real. Beleza? Na letra B, ele diz: quais são as medidas reais de comprimento dos lados do quarto? Aqui o quarto, ele mede 2,5 centímetros. E aqui 2 metros, 2 centímetros, quer dizer? Então aqui vamos dizer que aqui é o comprimento do quarto. Aqui vamos dizer que é a largura. Nós temos o que aqui? Nós temos a medida do desenho, ou seja, da planta, da casa. E nós queremos o que? A medida real. Se 1 centímetro corresponde a 2 metros, então 2,5 centímetros, eu vou multiplicar por quê? Por 2. Porque se 1 centímetro corresponde a 2 metros, então 2,5 centímetros é só multiplicar por 2, que nós vamos ter quanto? 2,5 vezes 2, vou ter 5 metros. Então, o comprimento real da sala é de 5 metros. Agora vamos para a largura da sala. Se no desenho a largura é de 2 centímetros, então, na imagem real, eu vou pegar esses 2 centímetros e vou multiplicar por quê? Por 2. Porque se 1 centímetro equivale a 2 metros, então 2 centímetros vai equivaler a quanto? A 2 vezes 2, que é o quê? 4 metros, tá certo? Então a dimensão da sala que nós temos aí, seria 5 metros por 4 metros, tá certo? O tamanho dessa sala aqui seria 5 metros por 4 metros. 5 de comprimento por 4 de largura. A próxima questão, que é a questão 18, a maquete de um prédio é uma redução em escala em 3 dimensões, ou seja, 3D, de comprimento, largura e altura, né? Então, na maquete, todas as medidas de comprimento são proporcionais às medidas reais correspondentes. Observe essas fotos. Aí nós temos aí o prédio, o centro financeiro de Xangai, não é isso? Que é o 4º edifício maior do mundo. E do lado nós temos a maquete desse edifício, ou seja, que seria a redução desse edifício, tá certo? Em 3 dimensões, de forma que essa redução é feita de forma proporcional, tá certo? Então, ó, o edifício de medida de comprimento da altura de 492 metros está representado na maquete com escala de 1 para 500, ou seja, a escala que ele utilizou para desenhar esse prédio, ou seja, para fazer essa maquete, é 1 para 500. O que é que isso quer dizer? Que cada centímetro na realidade corresponde a 500 centímetros cada centímetro na maquete, que é a redução, corresponde a 500 centímetros na realidade. Ou seja, seria 1 sobre 500, beleza? E ele quer saber, letra A, qual a medida de comprimento da altura do edifício na maquete, não é isso? A altura real do edifício, aqui ó, nós temos a altura da maquete, aqui nós temos a altura real. Então, qual seria a altura na maquete se a altura real é 492? Não é isso que ele quer? Então, ó, qual seria a altura na maquete se a altura real corresponde a 492? Então, se 1 centímetro corresponde a 500 centímetros, então qual seria a altura da maquete se a altura real corresponde a 492? O que é que nós temos aqui? A imagem do desenho, no caso aí, a maquete, não é isso? E aqui nós temos o que? A realidade, o real, não é isso? Então, desenho, ou seja, no caso a maquete, né? E realidade. Se 1 centímetro corresponde a 500 centímetros na maquete,
Então, quantos centímetros correspondem na maquete? 492 centímetros na imagem real. O que é que eu tenho aqui? Uma proporcionalidade, tá certo? Eu ainda poderia fazer o seguinte, pessoal. Eu poderia transformar aqui, tá certo? Dizer que 1 centímetro corresponde a 5 metros. Por que 1 centímetro corresponde a 5 metros? Porque 1 centímetro não corresponde a 500 metros. Então, 1 centímetro, eu transformando esses 500 metros aqui, desculpa, esses 500 centímetros em metros. 500 centímetros corresponde a quantos metros? 5 metros. Então, 1 centímetro corresponde a 5 metros. Então, posso dizer que 1 centímetro corresponde a 5 metros. 1 centímetro corresponde a 5 metros. Então, no desenho, qual seria a medida? Se, na realidade, nós temos que ela é igual a 492. Eu vou fazer meio pelos extremos. X vezes 5, 5x. 1 vezes 492, 492. 5 está multiplicando o x, passa dividindo. 492 dividido por 5. Eu fiz meio pelos extremos. Aí vou dividir 492 dividido por 5. 49 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 5, 45 para 49 sobra 4. Baixo 2. 42 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40 para 42 sobra 2. Não é isso? Não tem mais nenhum número para baixar. Acrescenta a vírgula no quociente e o zero no resto. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, nós temos o quê? 98,4 centímetros. Não é isso? 98,4 centímetros. 98,4 centímetros. Então, a medida do desenho, tá certo? Da altura do prédio vai ser de 98,4 centímetros. Na letra B, nós temos aí... na letra B, se a porta da frente do edifício tem na maquete 3,9 milímetros de medida de comprimento da altura, então qual é a medida de comprimento da altura real da porta? Então, nós fizemos aqui 1 centímetro corresponde a quê? A 5 metros. Né? Vamos trabalhar com essa escala aqui, ó. Vamos trabalhar com essa escala aqui. Se 1 centímetro corresponde a 5 metros, então 0,39 milímetros, 3,9 milímetros de medida do comprimento da altura, isso na maquete, corresponde a quantos metros na realidade, tá certo? Ele quer saber quantos metros corresponde na realidade.